Seja bem-vindo, pessoal. Está no ar mais Timecast e no episódio de hoje eu tenho o prazer de trazer um cara que está com a gente aí nas linhas de frente quando se fala de vendas, de gestão de equipe comercial, principalmente para você que atua aí no segmento imobiliário, né? No segmento de incorporadoras, construtoras. Então, se liga que esse conteúdo está sensacional. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fábio por ter vindo Bom, aqui. É um prazer prazer, demais Gabriel. Boa você noite. estar aqui hoje. E você já me conhece, né? Eu sou o Gabriel Henrique, como sempre. Você é Marcelo Oliveira e o Fábio Fábio, Alteira. Fábio Pedro. Então, pessoal, a gente vai começar o nosso papo aqui de hoje, mas antes eu quero te pedir, aproveita que você está chegando aqui agora, já se inscreve, já curte. Se você tiver papel e caneta, anota aí suas dúvidas, né, suas perguntas, ou já deixa aqui no comentário para a gente poder interagir. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Ali nosso Instagram é time.com.br para poder ficar por dentro sobre a pauta da semana, sobre os conteúdos, enfim. Então, o que interessa que hoje é papo sobre gestão de equipe, né, comercial para incorporadoras, para construtoras. Então, para lá. Fábio, o pessoal que não te conhece, né, que a gente já está em casa, hein, a gente conversa quase diariamente, né, ali. Quem que é o Fábio? O que que o Fábio faz? Qual que é a sua história? Bom, então desde o início, né? Comecei a trabalhar com vendas aos 13 anos, porta de colégio mesmo. Sou natural aqui de BH, nascido e criado. E eu tive a oportunidade de trabalhar no ano de 2011 com um despachante imobiliário. Fazia documentação, levava em cartório, né? Vivi um pouco ali do dia a dia da Uhum, imobiliária. E aí logo comecei a trabalhar com captação de imóveis. Foi a uhum. primeira porta que abriu para mim e com o passar do tempo, um trabalho de rua, né, contar a porta, bater Isso era campainha, bater quantos em anos? telefone. Isso era 2011, eu devia estar ali com talvez 18 anos. Boa trajetória, já com imóvel, já na cidade. Já lidava com o público mais novo, né? Uhum, Então tive uma certa facilidade. Trabalho de rua, diretamente com o cliente ali. Eu lembro que um fato engraçado, Gabriel, é uhum. que por ser muito novo, né? E na região que eu trabalhava ali, região é, Centro-Sul, né? Aham. A maioria dos clientes geralmente eram pessoas mais velhas, né? Então, eu tinha que ter uma entonação ali na voz para conversar. Então, Aquele famoso olhar, mas você sabe o que você está falando, menino? exatamente. Então, eu tinha que ter uma entonação na voz ali. E eu comecei a perceber que com pouco tempo eu escutava os vendedores, os corretores falar de imóvel e eu tinha mais conhecimento, porque eu estava na rua, eu conhecia os móveis, eu conhecia os clientes, então eu tinha muito mais autonomia para falar de imóvel e comecei a fazer também a prestação desse imóvel para os corretores. E aí, com pouco tempo, eu comecei a vender imóveis também. Primeiro ano de vendas, 2012, eu cheguei a comissionar 49 mil com vendas de imóveis avulsos, né? Assim, minha primeira Uhum. experiência, então com um rapaz ali de 18 para 19 anos, Nossa, era o auge. era Era o o auge. auge. A gente está falando, tipo assim, 2011, né? E Sim, isso naquela época, tipo assim, é muita grana para trabalhar assim mesmo. era muita grana. Então, assim, famoso dinheiro antes da preparação, né? Mas, pessoal, esse negócio dá dinheiro. E aí, fui vir a ser corretor. Só um detalhe, nessa etapa de captação de imóveis, foram cerca de 350 imóveis captados em um Uhum. prazo aí de 10 meses, né? Então, você ia para Inicial. a rua, via os imóveis, captava ele para sua carteira e começava a vender, ou como que era isso? Foi meu começo, né? Então, comecei captando imóveis. Então, era rua, plaquinha. Na época, a gente trabalhava com o estado de Minas. Uhum. Já existiam alguns portais de imóveis, mas assim,
era aquele negócio, terça e quinta tá de Minas, jornal Balcão, se eu não me engano era segunda e quarta, ou quarta e sexta, e aí captava os imóveis, pegava autorização de venda, levava para a imobiliária. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo bem os imóveis, entrei para a área de vendas, comecei a fazer na época, eu nem assisti mais a escola, o Colégio Mineiro, que ficava ali na Augusto de Lima com Bahia, no centro, em cima da Uhum. Araújo. Isso não. Comecei a fazer o curso técnico e comecei a vender imóveis. Então foi um início assim promissor, né? Na época tem que dar um mérito também pro meu gestor, que era o dono da imobiliária era gestor e dono, né? Que ele me direcionou o trabalho, né? Porque quando a gente fala de imóveis é muito amplo. Então eu tive esse direcionamento do tipo de imóvel, o tipo de cliente, fui Uhum. segmentar ali para começar a vender, segui aquele direcionamento, escutei e deu certo. Depois eu vim a ser gerente imobiliária, gerente de captação, daquele negócio. Era um rapaz novo e os corretores que trabalhavam nesse mercado avulso, né, que é o mercado de pessoa física, corretores mais velhos. Então, E qual que é, assim, mais ou menos a diferença, né? Só para a gente já dando um spoiler, assim, o que que você via, como era o cenário de vendas, né? A preparação do corretor, do vendedor, vamos falar assim, naquela época lá que você começou, né? Com os de hoje, porque a gente sabe que os tempos são diferentes, né? As técnicas também são diferentes. O que que você vê de diferença ou você acredita que ainda é a mesma coisa? nossa, mudou muito, porque hoje o cliente que ele vai. Primeiro que a concorrência aumentou assim demais. Um cliente Uhum, que, por exemplo, ligaria numa faixa, você tinha que parcialmente ali exclusividade daquele atendimento. Hoje o cliente que vem pela internet é certeza que ele já vem com cadastrou com a gente na internet, Google, Instagram, ele já veio cada vez em 2, 3 lugares pelo menos. Então você tem que ser mais ágil. E outro que o cliente hoje está muito bem informado, né? Então se o corretor não estiver preparado para falar da região, para falar do imóvel, ele vai encontrar mais dificuldade. Não dá O para cliente sabe mais informação do que ele, né? saber mais informações que ele. Isso é interessante na jornada de compra, porque você deve ter visto também que antigamente, que eu acredito, era muito comum usar as faixas, né, para poder sinalizar, gerar leads, usar jornais, essas mídias mais off ali, e, e aí a gente tinha geração de lead, né, para os corretores ali nessa época de uma forma bem diferente do que era hoje. Bem diferente. Era cliente de porta, era anúncio em jornal. Então eu lembro que o diretor da imobiliária na época, o Rodrigues, ele ficava posicionando os textos dele para sair na frente do cabeçalho do estado de Minas. Então é um negócio meio louco. Aí ele veio com portais, eu ajudei ele na época, se eu não me engano, era o. Esse que tem até hoje, né? O Qual? Imóvel Web e Zap Imóveis, que eu Já não tem lembro. imóveis. Não, Zap Imóveis aí vem mais depois de Não, mas eu acho que ele 2014, trocou de 15, nome. não? Eu acho que ele trocou de nome. Se eu estou confundindo Zap Tem Imóveis. outro, eu esqueci o nome agora. Viva Real. Tem mais por trás. Não Então, o tem mais. corretor, a imobiliária era. A gente não tinha tráfego pago. As imobiliárias, pelo menos da região aqui de Belo Horizonte, não faziam o tráfego pago, como a gente tem hoje o funcionamento de Google, assim, um pouco. As imobiliárias elas tentavam concentrar mais no site delas. Na época era muito comum aquela questão de rede de imobiliárias, tipo Netmóveis, Rede Invista. Eu Uhum, vejo que isso hoje não dá, não deu muito certo, não teve, né? E mercado diferente. E é um mercado também que tinha um pouco menos de instrução, né? Do que uhum. aí em 2017 eu vim a trabalhar com lançamento. E a gente tem aquele formato hoje que a gente vê nas incorporadoras, né? Que é a house ali, a equipe própria de vendas das construtoras. Uhum. Que aí o lado positivo disso é que os corretores trabalhavam segmentado. Então eles trabalhavam para uma Como construtora, ela assim? tinha um ou dois ou quatro ou seis produtos, mas era basicamente a planta bem parecida, bem segmentado.
Então, quando os construtores, os corretores, eles eram mais assertivos do que os do mercado avulso. Eles tinham um know-how de financiamento, planejamento financeiro, mais no controle dele, né? Uhum. Passando mais por ele fazer simulação, falar de financiamento, eles estavam mais afinados. Corretor, vamos colocar assim, um corretor mercado avulso, corretor mais antigo, ele não tinha que lidar com isso, né? Os clientes, por ter até um potencial de aquisição maior, eles tinham um bom relacionamento com o banco. Então, eu quis fazer essa transição. E aí eu comecei do zero. Aí eu saí de gerente imobiliária para ser novamente corretor. Assim, corretor é a profissão só até hoje, né? Mas assim, para estar na função de vendedor de novo, começar do zero para aprender um novo mercado, é totalmente diferente. Geralmente, quando estava no imobiliária, naquela época, assim, tinha poucos produtos em planta, né? Que você pegava na parte de lançamento. Poucos produtos em planta e uma dificuldade enorme para falar dos produtos. Então deve ter sido a diferença danada quando você, tipo assim, ó, tô no mercado que é avulso, agora eu vou entrar para o mercado onde eu vou ser segmentado, agora eu vou vender um negócio que está no papel. Tinha muita dificuldade para vender lançamento quando estava no mercado avulso. E foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, um colega meu que já Uhum. estava no mercado de incorporação e construção, ele me chamou para trabalhar e eu fui, na verdade, para aprender, com o intuito de aprender a vender lançamento e voltar para o mercado avulso. Mas aí eu acabei conhecendo um universo totalmente diferente, né? Porque no mercado avulso que o pessoal pregava muito é qualidade, educação, uma boa apresentação, uma boa oratória. Uhum. Dava uma base de treinamento ali para ter mais facilidade para venda. Os treinamentos na época era questão de higiene pessoal, boa apresentação, horário, educação, uma coisa assim bem geral. E aí quando eu vim para o mercado de corporação e construção nas houses, aí eu já comecei a ouvir, ter assim, as interações com o funil de vendas, com uma estratégia e Já uma coisa Começou, mais profissional, mais né? profissional. começou a sentir diferença também na qualidade de informação sobre produto, Totalmente. suporte, né? Planejamento financeiro mudou Porque totalmente. e dentro dessas transição assim, que aí como você fez a transição ali para house, né, incorporadores assim, você já deve ter pegado na parte ali de planta. Aí, quando você foi vendo as evolução, esse seu primeiro ano de aprendizado evoluindo com o empreendimento, sabe? Tipo, na planta tem um tipo pré-lançamento, um lançamento, é um tipo de comportamento de compra, um argumento de vendas. Depois você tem a fase, né, de que realmente está em obras avançadas, enfim, fechamento. Como que foi essa sua primeira experiência nessa parte? Assim, Lembro até hoje que eu fui conversar com o gerente na época e eu fui de terno, gravata, padrão. ah, Aí eu cheguei lá e comecei a ver o pessoal, né? A camisa social dobrada, polo, eu estranhei bastante, mas eu com adaptação. Mas me abriu para um universo novo, porque quando você trabalha em corporação e construção, você é equipe própria, é como se fosse assim, um consultor interno, né? uhum, Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na época, de iniciar na Prepon Engenharia. Ela era uma construtora, né? E trazia muito a informação desde o, como você falou, desde o pré-lançamento, é, passava muita informação para o corretor de projeto, né, planta uhum, baixa, estratégia que a consultoria usar, o público ideal. Então, assim, foi um universo, foi uma soma de agregados que eu literalmente esqueci o mercado de pessoa física por um momento e vim para o lançamento e me apaixonei. entendi. Mudou muito também a questão do cliente. Por quê, Gabriel? O cliente do mercado avulso, ele está comprando imóvel para investir, para alugar, é um terceiro imóvel. E o cliente em comparação construção, geralmente está comprando o primeiro imóvel. Nesse segmento que eu fui trabalhar, né?
Então, é totalmente diferente a expectativa. Você está mexendo verdadeiramente ali com o sonho do Uhum. cliente. Às vezes, uma casa avó está vendendo um imóvel e nada contra, tudo bem, mas o cara está comprando só para alugar, ou é um divórcio, é diferente. Uhum. Não, olha só para você ver, né? Até o perfil de comprador muda, porque tem lançamentos, né, de várias escalas, né, de público, né, desde o mais simples ao alto padrão. Mas a gente vê que nesse perfil assim, é muita realização da primeira conquista naquele sentido, de mudança de vida, de transição. Não é uma coisa que, tipo, eu vou lá no mercado avulso lá, vou olhar, imóvel X, ali é só fazer uma reforma, alguma coisa assim. Já estou acostumado, é igual comprar carro. Já acostumei, vou lá, troco a tabela FIP, sei lá o que, Exatamente. tal. Aqui você já vem mais uma responsabilidade ainda, tipo assim, não, a gente vai te entregar. É a primeira vez, né? O cliente, quando ele compra o contrato de compra e venda, ele virou o cliente ali, né? A construtora vai passar obra, vai fazer entrega de chaves, tem garantia. Então, geralmente, é um ciclo aí de 5 anos que a consultora fica com cada cliente. Uhum. E, como eu te falei, a expectativa do cliente é totalmente diferente. E aí você vai dar a mão para o cliente, você vai entrar numa jornada de compra com esse cliente totalmente diferente. A responsabilidade, de certa forma, é até maior, né? Porque as construtoras, geralmente, elas têm um crédito próprio, Uhum. né? Então, elas vão fazer a aprovação no banco desse cliente, né? E tem várias taxas e emolumentos que esse cliente tem que pagar e a responsabilidade desse corretor descomplicar, mostrar tudo o que envolve a compra do imóvel de forma simples e numa linguagem que o cliente entenda, né? É meio que você faz um planejamento para o cliente, de financeiro, né, ali da aquisição, porque Totalmente. é diferente, né? 24 vezes a entrada, você pode, além de você já ter dado uma entrada, às vezes ter ganhado um subsídio, dependendo da planta, e já ter financiado os 80% lá na Caixa, você, quando abre o crédito próprio, né, às vezes vai diminuindo a quantidade de parcela também, tem evolução de obra ali, essas coisas, tudo que o cliente vai passando. Então, manter essa transparência, fazer o cara entender isso para não ter problema, né, ou desistência, porque quando cai uma unidade assim, no meio do processo, para a gente é muito complicado, né, Sim, porque ó, mas o produto voltou, como que a gente vai? você tem que ficar com esse cliente mais tempo, porque geralmente no mercado avulso, o cara já vem com o financiamento pré-aprovado, ele está comprando à vista, ele já escolhe imóvel, celebra o contrato de compra e venda, ele já assina com o banco de imediato, na construção não. Às vezes um lançamento, a gente vai assinar com a Caixa daqui a 3 meses, pode atrasar 6 meses, né? Aí tem alguns critérios, como demanda mínima de vendas. Então, esse cara tem que manter o perfil, ou seja, ele tem que manter aquele perfil financeiro que ele apresentou, ele não pode contrair endividamento. Então, tem uma série de De cuidados que você tem que requisitos. estar com o cliente ali por mais tempo, né? Só dando a pincelada, não estou falando que o mercado avulso ele não tem treinamento e acompanhamento, dizendo que no mercado de construção e corporação isso veio primeiro. Uhum. Por ser um vendedor interno, né? Por estar no dia a dia ali da. Não, e até por questões também de que você vai dando uma consultoria pro cara ali que está comprando, né, de construtor, incorporado. Porque, por exemplo, o cara que está no avulso, ele já tem mais uma expertise, Sem porque ele dúvida. já, pode ser que ele já tenha comprado mais imóveis várias vezes. E aí, no setor de construção e corporação, é aquilo que você falou, às vezes é um sonho que você está vendendo, você tem que acompanhar essa pessoa, alimentar ela de informações, falar de todas as taxas, até para não pegar essa pessoa desprevenida, que senão ela vai você que vai ter essa responsabilidade com ela. Pô, Passar por essa. relacionamento é Exatamente, diferente. exatamente. Relacionamento diferente. A gente já viu isso na prática, né? Hoje, tipo assim, a gente dá time, a gente dá preferência, né? Atender mais nesse sentido, incorporadores que estão ali com esse projeto, que tem início, meio e fim e tal.
também do que imobiliárias, né? A gente atende algumas também. Só que é diferente. Aqui o cliente chegou, o produto já está aqui, já está em desenvolvimento, eu posso entregar. Já quando é no mercado avulso, você tem que entender a necessidade do cliente e às vezes o imóvel que você vai levar para o cliente conhecer tem a parte do show, de apresentar, conhecer bem e tal, mas às vezes não é aquilo que realmente ele quer. Aí você tem que caçar outro dentro do padrão que ele está precisando. É diferente o relacionamento, o processo de vendas ali também, né? Diferente. Diferente e um dado interessante é que 90% dos clientes geralmente vão comprar o primeiro imóvel, né, de construção, eles não estão preparados ou se planejando para comprar um imóvel. Acontece uma indicação de um amigo, de um familiar, de um vizinho que comprou, né, 90%. 90%. Porque há um tempo atrás, antes do Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, faixa 2, a pessoa, para comprar um imóvel pela modalidade SBPE, né, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o tradicional, ele, como todos os outros financiamentos, é baseado na taxa Selic. Então, muitas vezes, os juros altos impediam as pessoas de comprar mesmo, né, das faixas de renda mais baixas. Então, depois que o Minha Casa Minha Vida veio, ele revolucionou, porque o Minha Casa Minha Vida teve o faixa 1, que era os apartamentos construídos pela UBEL, né, que é um setor da prefeitura que entregava, tirava os moradores da área de risco, né, das comunidades. E depois disso teve faixa 1,5, que é a compra do imóvel mesmo. Então abriu uma porta para a pessoa poder adquirir imóvel. E muitas das vezes a pessoa não sabe disso, porque até pouco tempo atrás ela não podia comprar. E agora ela pode. Então, muitas vezes a pessoa pega de surpresa. Assim, pô, Gabriel, eu comprei um imóvel, teve subsídio, minha parcela ficou menos de R$ 1.000, ficou em torno de R$ 1.000. O valor do aluguel. Eu parcelei a entrada. Então, mas como assim? Então a pessoa vai procurar aquela informação, vai procurar uma construtora, um consultor e não estava planejando para comprar, porque até então ela não podia. Isso aí é até uma pergunta que a gente tem aqui, que ela já entra na parte de estratégias de gatilhos para ter sucesso nas vendas ali, né? Ou seja, dá para a gente, como você falou, pegando esses dados, se a gente sabe que tem 90% dessas pessoas que não está pensando em comprar, é aí que o corretor tem que entrar, né? A equipe ele tem que entrar e ter muita educação para passar tudo isso para esse cliente, porque se ele chega ali, ele não vai saber de muita coisa. E aí você já chega com consultoria, né? Praticamente ali, pegar na mão desse cara e ensinar tudo para ele ali nesse processo de venda. E como que vocês fazem isso na prática, essa parte de educação do cliente, de pegar na mão dele, de passar todas essas informações? Bom, com o passar do tempo, geralmente o consultor ele vai criando mais habilidade, né? Vai enxergando mais caminhos para passar isso para o cliente de forma simples, né? Então, o primeiro passo tem uma técnica que eu gosto muito, que é a BANT. Qual? A Budget. Ah, BANT, perdão, BANT. But vocês são, como que é? Irmãos? Qual que é? Vocês se casaram com a mesma metodologia? É porque o Marcelo, ele também é fã dessa metodologia também, tipo assim, porque é uma metodologia simples, tranquila de se trabalhar, no meu ponto de vista, mais tranquilo que o Spincelli, por exemplo, Sim. e mais fácil das pessoas entenderem. Por isso que eu tô falando vocês. Conectado, irmão. Nossa. Mas explica pra gente como que você aplica esse Bunch, e o que é pro pessoal também entender. Então, a ideia principal do Bunch é por que eu associei. É porque o, o consultor ali, muitas das vezes, ele quer entender rápido se aquele cliente tem perfil financeiro ou não para compra, né? O consultor ele é comissionado, ele recebe para aquilo que ele vende. Só que às vezes ir diretamente nisso é chato.
Aí imagina, você entra numa loja para comprar um terno, para comprar um carro, para comprar um relógio, a pessoa pergunta: Ei, Gabriel, mas deixa eu te perguntar, você trabalha de carteira assinada? Não, claro que não. Não, você trabalha por conta própria, você é empresário? Quanto você ganha por mês? Você declarou imposto de renda? Então, Essa é loja é muito, sua. é muito direto, é muito evasivo. Então, a técnica BAN te ajuda, antes de falar de orçamentos, fazer uma pesquisa inicial com o cliente, né? Entender as necessidades. E faz muito mais sentido, né? Então, através dessa conversa, né? E aí, esse roteiro, quem conduz é o consultor, ele vai conversar com o cliente, né? Entender qual que é o motivo que você está comprando um imóvel, onde você mora, onde você trabalha, e sutilmente entrar ali nas perguntas que fazem sentido para o cliente. Por exemplo, o seu cliente, ele só possui um filho menor de idade? Ah, possuo, nossa, que bacana, né? Tem que ter também essa empatia, esse rapport com o cliente. Que bom, é mesmo? Quantos anos tem esse menino? Ah, meu menino tem 8 anos. Hoje, graças à concorrência, os condomínios, eles têm lazer equipado, lazer completo. Então, olha a qualidade de vida, né? Eu lembro que na minha época, quando o prédio tinha uma quadra de basquete, uma quadra de futebol, e era o máximo. Hoje em dia tem piscina infantil, tem playground, academia, Tem pet play. churrasqueira, tem tudo. A gente, Espaço pet. então, a gente brinca que o segmento econômico é só no nome, porque os condomínios são maravilhosos, fachada de pedra, tudo novo. Ele vai entendendo realmente ali o perfil do cliente de forma descontraída, né? E, gente, perfil financeiro, falo com os corretores, é a última coisa que a gente tem que perguntar. Então, você meio que quando você está rodando bet, não necessariamente você começa pelo início, né? Que o B já é parte de orçamento. Ver se a pessoa, você vai invertendo, você tem a flexibilidade em aplicar a metodologia. Você roda ela, Entende? mas você inverte, tipo, É o orçamento. necessidade primeiro, depois você olha o tempo que a pessoa está querendo realizar aquilo. Sim, o interessante é o seguinte, acabou que eu comecei a contar a trajetória e não acabei. Aí a gente vai desenrolando isso na conversa. Então, eu estava com um time isso já no mercado de construção, corporação, com um time de SDR, para atendimento. Uhum. E lá, às vezes, a gente tinha meta de qualificar 2.000 clientes. Isso por mês? Por mês, por produto. Então, muita coisa. Uhum. Então, a gente começou a inverter e fazer uso dessas técnicas justamente para a gente ter uma interação legal com o cliente, onde ele fique satisfeito, onde ele se sinta respeitado, onde ele entenda que aquele atendente, aquele consultor, está realmente preocupado em resolver o problema dele, entender as necessidades, para depois falar de renda. De renda. Outro ponto interessante nessa questão de renda, porque de fato o mercado econômico ele vai bater aí, porque o financiamento, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que hoje melhorou, está ótimo, está imóvel até 350 mil, ele vai ser baseado em fator social. Uhum. Então, vai ser baseado, diferente dos outros, que é pela Selic, vai ser baseado em fator social. Quanto o cara ganha? Se é uma pessoa ou dois proponentes que estão fazendo aquela compra, se o cara já contribuiu 3 ou mais anos de carteira assinada, porque o recurso que a Caixa empresta é proveniente do Fundo de Garantia do Trabalhador, então se a pessoa contribuiu 3 ou mais anos, ele tem uma redução na taxa de juros. Vai levar em consideração por fator de subsídio, se ele tem filho menor de idade, né, ou se ele tem dependente, né, parente até terceiro grau que mora com ele, depende da renda dele. Então essas perguntas para o corretor, para o consultor, que está do outro lado da linha, são importantes. Mas aí ele tem um jeitinho de falar, por exemplo. Às vezes ele pergunta o cargo da pessoa com que ele trabalha, esse consultor já vai ter uma base para fazer a qualificação daquele lead para passar para o time Se de o cara é vendas. autônomo ou empresário, vamos falar assim, microempreendedor, tal que acontece, Sim. vai ser outra abordagem, porque já, por exemplo, eu sou empreendedor, tal, aí não tenho 3 anos de contribuição ali, né, de carteira assinada, porque eu comecei a empreender mais cedo, mas é outra jornada que vocês entram para poder traçar o perfil. É outra jornada. E muito importante, né? Quem não trabalha de carteira assinada também compra. E compra com os mesmos benefícios. E aí esse consultor ele tem que estar
bem treinado, né, para estar orientando o cliente. Muitas das vezes até numa declaração de imposto de renda, um prolabore, então essa pessoa que trabalha autônoma ela tem ferramentas também para comprar o imóvel da mesma forma. Então o corretor ele faz de incorporação, ele vai de construção, que trabalha nesse mercado, ele vai fazer mesmo uma jornada com esse cara incrível. Vai falar de necessidade, o que está motivando a compra, o que é o fato, né? Por que você está olhando imóvel agora? Vai entender, vai entrar ali na vida do cliente, onde ele mora, onde ele trabalha, vai falar de logística, de condução, de transporte, vai falar de vida financeira, vai falar de aprovação de crédito, documentação, declaração de imposto de renda, enfim, ele vai ser um parceiro ali. E se ele realmente, eu acho que se ele se importar com o cliente, a jornada fica bem mais alegre, bem mais leve, bem mais satisfatória para ambas as partes. Aí uma das perguntas que me fica lá, fazendo isso tudo, qual que é a média, assim, a gente sabe que de momento econômico, faixa etária, produtos, varia, né? Muito. Mas qual que é a média, seguindo esse espaço, que uma pessoa consegue fechar chegou um lead no marketing e tal, tá seguindo as boas recomendações, né? Igual você está falando e tal. Quanto tempo, média, assim, bruta, só por alto? Você fala de tempo de compra do cliente, Para fechar com o cliente e falar, bati o sino. desde que o cliente chega até a hora que ele compra. Então, eu colocaria hoje, esse ciclo de venda ele diminuiu muito. Ele diminuiu muito. Eu colocaria hoje, Gabriel, cerca aí de 30 dias. Isso a gente está falando de lançamento ou pode variar de produto para produto, de ticket, de faixa? Pode. Aí um ticket em torno aí de 250. Olha só, antigamente, né, isso não é muito tempo não, 2020, era em torno de 45 a 50 dias um fechamento. Melhorou bastante. Eu acho que as coisas vêm facilitando muito, né? Parte de documentação, por exemplo. Tinha casos que via que a parte da documentação, dependendo da forma que era, demorava de 15, 20 dias. Sim. Hoje eu não sei como que já sai essa parte de documentação. Provavelmente ela já está mais rápida. Sim, você falou documentação, é a mesma coisa. A Caixa, ela liberou o normativo dela que a pessoa pode comprar um imóvel desde que ela tenha 30 dias num novo emprego. Tá? Então, ela vai pedir um contra-cheque completo, dia 1, dia 30. A pessoa já pode comprar, já pode fazer uma pré-aprovação no banco e escolher o imóvel. Antes, ela precisava de 90 dias. Então, mudou para 30. Então, tudo isso vai impactar ali no ciclo da venda. Outra coisa também, depois da pandemia, essa aceleração digital melhorou muito, porque antes o consultor iniciava uma conversa com o cliente, aí marcava uma visita, apresentação, aí uma outra visita, documentação, que era aí presencial. Presencial. Depois da pandemia, né, reunião online, essa aceleração digital, os consultores investiram também em ver a transformação. Hoje o cara já consegue fazer um tour virtual no imóvel online, o cara já consegue adiantar bastante com o consultor, falar de financiamento. Claro que tem aqueles clientes hoje que preferem vir na mesa, olho no olho, e eu, como acho que eu tenho 12 anos de mercado, gosto da mesa, mas os clientes hoje, em sua maioria, preferem ali o digital, já para acelerar o processo, já vim conhecer o produto já com, muitas vezes, um crédito até pré-aprovado. A maioria dos nossos clientes hoje vem com crédito pré-aprovado. Depois da primeira visita, no caso? Não, já na primeira visita vem com crédito pré-aprovado. Ó, só os leads que a gente está levando para esse moço aqui, já tem pré-aprovado, olha só. Pré-aprovado. E aí tem que ter a maturidade do consultor de entender que aquilo não é uma venda. O cara só está com o crédito aprovado. O apartamento você ainda vai vender, a localização você ainda vai vender. Já vendeu o sonho para o cara. Certo, é o sonho. Porque se você não entende, porque às vezes o cara está pré-aprovado, mas o cara está num momento ainda de pesquisa. Mas ele já está pré-aprovado, ele não está no momento de fechamento.
E Então, se é um vendedor emocionado, pode até torrar esse lead, né? o lead fica desmotivado, perde a venda, porque o cara está numa etapa ali de pesquisa. Uhum. E o corretor está entendendo que o cara está olhando para o funil ali, teoricamente está ali no fechamento, né? O cara está aprovado, está vindo na visita. O corretor É quer a vender, inverso, né? vender, Que é a vender, venda fechar. inversa. É. É uma venda que pode até, talvez, acontecer naquele primeiro momento, né? Mas que pode gerar um problema futuro, pode gerar uma Ó, que desistência. interessante que você falou. É, pode acontecer, né? É bom ter eu acredito, uma boa estratégia alinhada entre marketing e vendas para poder ter a melhor qualidade do lead possível dentro de um volume legal, né? Para a equipe trabalhar mais. Esse quesito ali da gente não pegar, posso falar, por mais que o cliente chegou ali do digital, que a gente sabe que no WhatsApp ali eu vou conversar com o cara, mas esse cara vai me retornar daqui 3 dias, então eu estou fazendo mais atendimento, né, sendo mais flexível. Se a gente não tiver um relacionamento, achar que chegou o lead, esse lead é tirar pedido, às vezes não é nem o marketing que está com problema, é ali no comercial mesmo. Com certeza. Porque não são todas as houses hoje que têm um pré-atendimento, né? Um pré-atendimento é aquele setor, para quem está ouvindo a gente e não sabe, que faz um filtro do cliente, né? Faz ali um pré-vendas antes de mandar para os consultores, para os vendedores. Se a gente não tem um pré-vendas, esse lead vai chegar diretamente no consultor. Uhum. E se o consultor não conseguir entender o momento que esse cliente está, porque às vezes o cara está no momento de descoberta. Ele quer entender o que é subsídio, ele não sabe o que ele pode comprar, o que ele não pode. Né? Depois esse cliente vai amadurecendo, vai entendendo o que ele pode, o que ele não pode, vai fazendo pesquisa. Ele vai amadurecendo na jornada de compra dele até chegar o momento que ele vai realmente considerar para compra. Então, se o cliente chega no momento de descoberta, no momento que ele tem que ser nutrido, que ele tem que ser educado, tem que pegar na mão dele mesmo, fazer com ele essa jornada de educação, e o consultor tenta encaminhar para um fechamento, o cara não está nem considerando ainda a solução, ele não sabe o que ele pode, o que ele não pode. Então, ter essa divisão assim, né, um pré-atendimento, É o ideal. é o ideal. Não quer dizer que isso aconteça 100% das práticas, né, no mercado. E é aí que vem um desafio. Aí que vem o Como desafio. fazer, levar essa equipe a entender que uma coisa é assim, ó, eu gosto de separar. Uma coisa é ter um pré-atendimento, aí eu tenho que capacitar esse pré-atendimento. E esse pré-atendimento, muitas das vezes, eu entendo que ele vai ser um funil mais rápido de qualificação. Deve fazer mais perguntas e falar que vai direcionar para o corretor, né? Ó, eu sou aqui, atendimento inicial, vou te fazer umas perguntas para me te levar para o melhor corretor possível. Aí deve ser 3 perguntas ali, qualificação, pré-qualificação mais rápido, né? Uma esteira. É uma esteira. Já quando você unifica essa mesma pré-qualificação com o corretor, que já é o cara que vai fazer relacionamento, é aí que eu acho que entra os desafios dos 2 pontos. Engraçado, você está falando disso. Aí é o melhor dos mundos, né? Uma boa pré-qualificação e um bom consultor. A gente trabalhava com a equipe do STR e um fato engraçado é que um corretor me relatou uma vez em loja, né? Que a gente descia para a loja também para entender, sentir a atmosfera. E o corretor me relatou que falou assim, cara, a gente tinha 2 houses para o mesmo produto na época. Ele falou assim, cara, os meninos estão qualificando tão bem, eles estão atendendo tão bem o cliente, que o cliente não quer falar mais comigo. Olha Eu falei assim, não, só. peraí, vamos ver como é que tá então essa passagem de bastão aí, vamos entender melhor. Mas eu lembro que foi um fato, o corretor me relatou, achei engraçado. E na hora, Isso pré-vendas, né? o corretor, né, Já até sei o final da história. da ponta, eu tava achando curioso, porque o lead estava chegando tão satisfeito do pré-vendas, que ele queria permanecer com Com o mesmo atendimento. o mesmo atendimento. E aí a gente adaptou melhor essa passagem de bastão com esse corretor, mas que bom
como foi importante ir na loja ouvir isso do corretor. Já teve momentos também em outras houses que o pessoal estava acostumado a trabalhar sem o pré-atendimento, então recebia aquele volume de leads, achava que estava trabalhando muito, né? Depois que veio o pré-atendimento e chegou menos, porém melhor, teve essa estranheza também, sentiu falta daquela quantidade de leads, aquela quantidade de tarefas. E aí teve esse processo de educação também na ponta. Foi até uma decisão, né, da construtora em descer esse processo de educação para a ponta também, né, que não adianta se qualificar, entregar numa base de consultores ali que não vão tratar o lead da melhor maneira, não vão receber o cliente da melhor maneira. E a gente começou a inverter o processo, começou a levar essa educação para os corretores, a impressão de algumas corretoras, eu lembro até hoje, é que assim, nossa, agora eu estou sem o que fazer. Mas não é o que você está sem o que fazer, é para você planejar melhor seu dia. Você tem muito o que fazer. E eu acho que cai na pergunta de, tipo assim, como que você mantém essa equipe engajada e motivada? Porque, cara, por exemplo, é aquilo que você falou. Às vezes ele atendeu ali X clientes no dia. Só que esse cara não é uma compra rápida. Não é uma compra que você já vai fazer ali, pronto, entendeu? Acabou. É lead chegando, é pessoas entrando, e aí você não sabe, né? Às vezes o pré-atendimento não sabe se o cara que chegou lá na ponta vai comprar, tipo, daqui a 29 dias, daqui a 15 dias. E como que você mantém essa equipe engajada ali para trazer isso para a realidade de ter esse fôlego de todo dia estar conversando com pessoas novas, qualificando, porque assim, é um trabalho de formiguinha. Bom, essa é a pergunta que todo gestor quer, como manter a equipe engajada e comprometida. A mais fácil é. Eu acho que a pergunta mais fácil é como o Fábio faz isso? Oh, quem dera. Quem dera. Bom, eu acho que a venda no mercado que a gente está conversando aqui do Minha Casa Minha Vida é uma venda que tem um ciclo de venda, uma resposta mais rápida. Mas sobre engajamento, eu acho importante conscientizar. A gente falou aqui que o cliente aprovou, mas ele ainda está na fase de pesquisa. Conscientizar o nosso consultor disso. Que, olha, esse cliente ele está aprovado, mas nós não vendemos para ele. Você tem consciência disso? Que ele vai vir aqui, você vai ter que fazer a melhor apresentação da sua vida, entender a necessidade desse cliente, trazer ele para a solução. Essa conscientização com o corretor para ele não se frustrar aconteceu demais mesmo. Corretor acontece até hoje. Corretor às vezes mais novato, né, ali no início, ele aprova aquela quantidade de clientes e não fecha. Aí o cara vai lá embaixo, né? Aí o cara desaba. Tem que ter essa conscientização E é por dos parte do dois corretor. lados, né? Que dá tanto do cliente como do. Sim. Quando é muito precoce, assim. Às vezes esse cliente, né, ele já passou por outros atendimentos, já está ali com cicatriz, já está ali com queixas. Mas nessa parte aí, geralmente você mantém uma reunião diária com esse pessoal para avaliar como que está a esteira dele. Sim, ó. Uma experiência que eu tive no pré, falando agora do pré-atendimento, daily, reunião diária. Uhum. Sensacional. É. Rodinha no começo do dia, todo mundo com copo de café na mão. E aí, colega, vamos compartilhar. E aí, como é que foi seu dia ontem, profissional, em casa? A pessoa sentia vontade de compartilhar, compartilhava. Aí passava. A daily, no final, a gente fazia um alinhamento ali dos principais objetivos por dia e a galera parece que ia extremamente motivada. Porque o compartilhar, sempre que eu sou uma pessoa assim, gosto de falar, gosto de pessoas, gosto de estar perto, gosto de estar no dia a dia, eu acho fundamental, sabe? Tipo uma coisa boba, uma reunião assim de 10 minutos, 12, 15 minutos. Ninguém escrevia lá no quadro na lousa, eu odeio dele, não. Não. O pessoal curtiu, foi muito positivo, fazia alinhamento semanal. Agora, já com os corretores, alinhamento individual, eu acho muito importante, porque até entra na motivação também.
cada corretor ele está numa velocidade. É Uhum. muito difícil você pegar uma equipe que está pareada. Todo mundo é do mesmo jeito, Nível. nível, gosta de fazer as mesmas coisas. Não, obviamente é engraçado, mas é igual de futebol. Tem aquele corretor que é o camisa 9, tem aquele que é o lateral, tem aquele que gosta de fazer anúncio, tem aquele que gosta de colocar faixa, tem aquele que gosta de ir pra rua, tem aquele que prefere ficar nas listas, tem aquele que trabalha com muita indicação. Então, às vezes, eu já percebi que quando se fazia uma reunião geral, ficava, ou até treinamento mesmo, né? Ficava um pouco vago. Mas aí, nas reuniões semanais, é a maneira de você entender melhor o que aquela pessoa está passando, quais os objetivos dela para o mês. E, ainda no que tange motivação, a palavra motivação, né? Qual que é o motivo de ação da pessoa? Por que que ela está ali? Você consegue despertar mais nisso nela, né? Porque a motivação, muitos que não sabem, vem de dentro da pessoa. É difícil você empregar a motivação nela, mas é factível você ajudar a alimentar aquela motivação, né? Exatamente. O que que é importante para aquele cara? Aquele cara quer casar, ou aquela moça quer tirar carteira, quer comprar um carro, quer reformar a casa, quer ajudar os pais, quer estudar, qual que é o motivo de ação? Por que que a gente precisa ter esse resultado? Aí, semanalmente, a gente faz esse auxílio, né, na gestão do corretor ali e coloca qual que é o seu objetivo. Você quer um objetivo a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Então coloca ali o que ele tem de objetivo na vida dele pessoal e através daquele objetivo da vida pessoal a gente consegue começa a colocar quantas vendas ele tem que fazer. E aí começa o funil, né? Um funil invertido. Ah, eu preciso de X reais. Ah, então para X reais você tem que fazer 3 vendas. Para 3 vendas, a gente sabe aqui que você tem que ter 9 pastas. E aí a gente começa a delimitar o que o cara vai ter que fazer. Então ele está colocando no papel o que, que ele precisa fazer. Quantas pastas ele precisa para pastas, quantos atendimentos ele precisa ter, quantas prospecções. E a gente separa isso semanalmente. Então ele colocou a meta, o que, que ele precisa alcançar. Ele tem o porquê, ele tem o motivo de ação dele. E aí eu acho que é uma coisa que motiva muito. O cara sentir que ele tá junto, sabe? Tá ali através do sonho dele, que é a construtora. A empresa ela é um veículo, né, que a gente vai usar para chegar aos nossos objetivos. Comigo não é diferente. Então, eu acho que essa conscientização do corretor, né, que o corretor é uma profissão assim meio que natural, autônoma, né? Uhum. Então, acho que eu consegui conscientizar o corretor por que que ele está ali, né? Que é uma empresa. O cara, hoje, inclusive, os maiores corretores hoje têm CNPJ, eles prestam serviço mesmo para as construtoras. Então, ele tem essa conscientização, né? Que tem a contribuição da construtora, igual a gente tem aqui com a Time já há anos, né, Gabriel? Equipe, Acho que desde 2019, né? sim, fazendo acompanhamento do início ao fim dos lançamentos, uma qualidade de marketing maravilhosa, leads, treinamentos, tem a construtora, ela tem a contribuição dela, mas o corretor, o vendedor, ele tem a contribuição dele também, ele tem aquilo que depende dele. Tem uma frase que eu não me lembro o autor agora, mas é assim, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Acho que é Caio Carneiro. Eu não sei, mas já ouvi essa frase em Ah, vários se você momentos, não fizer né? essa parte, ninguém. Às vezes vai te dar todos os. Você pede, tipo, a sabedoria, né? E vai te dar desafios, probleminha para você poder esfriar a cabeça, ter sabedoria, né? Vamos falar desse formato, para te preparar para aquilo. Exatamente. E para passar aqui também, Marcelo, você perguntou sobre motivação, é o que eu penso todo dia. Mas aqui, a incorporadora, a construtora, enfim, ela tem as suas metas de vendas, né? Sim, No pré-atendimento, é mais, eu acredito, mais fácil colocar uma meta de atividade, de atendimento, né? De qualificação ali, porque necessariamente não precisa ser um corretor, né? Para poder fazer esse primeiro contato, né? Você lapida esse pré-atendimento e tal.
e tudo ok. Mas quando você vai passar esse metas de vendas ali para os corretor, fazer eles comprar a meta da incorporadora, porque uma coisa é quanto que você precisa ganhar esse mês. Vamos Uhum. fazer agora, te ajudar a construir esse plano, despertar sua motivação, né? Usar ali uma gestão, a técnica, trazer essa pessoa para o time e você também fazer eles entender que, tipo, ó, esse mês a gente tem que vender 10 unidades, assim, por exemplo. Sim, é porque tem uma meta que ela é individual e tem uma meta que ela é coletiva. E as duas têm que estar, de certa forma, alinhadas, né? Uhum. E tem que ser uma meta smart, né? Porque também você não vai, por exemplo, colocar uma meta que não seja atingível. Exatamente. Boa pergunta. Eu sempre busco colocar na nossa política comercial bonificação. Tem as bonificações que são individuais, mas tem as bonificações que são coletivas. Uhum. Por exemplo, vamos fazer um happy hour, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma confraternização aqui no final do mês, né, gente? Meta coletiva. Tem que chegar nesse número X aqui. Uhum. É uma forma. Outra coisa legal para fazer também, nessa questão da meta coletiva, é que cada corretor, cada vendedor ali, ele tem que se sentir bem, se Uhum. sentir acolhido pela equipe e entender que é importante. Então, por exemplo, geralmente as consultoras, uma métrica assim, geral, legal ter uma equipe com 80% de venda. Então, se eu tenho 10 corretores numa house, geralmente ali com 80% da equipe com venda, eu estou alcançando a meta coletiva. A meta, vamos colocar assim, da construtora, daquele produto. Uhum. Porém, esse equilíbrio, essa construção, ela vem com o tempo. Porque tem corretores campeões de venda e Uhum. eu tenho o cara que está iniciando. Então eu tenho sim, Gabriel, que buscar a minha meta coletiva, mas eu, mesmo já tendo a minha meta coletiva em mente, eu gosto de pensar primeiro na meta individual. Porque uma vez que eu tenho a minha meta, a minha expectativa de meta individual, eu tenho um parecer ali se está viável ou não. Isso pela maturidade da minha equipe também. Uhum. Porque você faz meio que uma somatória, ó. Aquele fulano ele quer 5, aquele outro 10, aquele 20. Eu converso Daí, individual, assim, depois eu converso junto. Eu falei, e aí, Gabriel, quantas vendas nós vamos fala, fazer esse mês? quer fazer 100. 100, e você, Marcelo? 300. 300, ótimo. Então nós temos 400 vendas aqui, é isso que estamos falando. A É meta já isso está batida, aí. né? O Marcelo 300, o Gabriel 100. Fechou. Fechou. 400. Aí, mas aí você também alinha, também, tipo assim, você vê que tá abaixo ali da porcentagem que você precisa entregar ali, você no coletivo você tenta puxar para cima a régua. Tento puxar, porque para o cara me falar que ele vai fazer 100 ou 300 vendas, ele tem que atender quantas patas, quantos atendimentos, quantas prospecções, quantas ligações. Então vai apertando, mas geralmente o corretor, ele tem a meta, vamos lá, a meta da empresa e Uhum. ele tem a meta individual. E a meta individual desse corretor, ela tem que ser maior que a meta da empresa. Então, por exemplo, para a empresa, um exemplo, se eu vender um apartamento, tá bom, mas eu vou viver bem, eu vou realizar os meus objetivos fazendo a venda de um apartamento? Não, preciso de 3. Então, o corretor ele já tem esse pensamento. Fábio, mas aquele corretor não tem essa visão. Ele quer vender um apartamento. Então, esse cara está trabalhando com a profissão errada, porque um elemento que a gente tem que ter no vendedor, ele tem que ter ambição, Uhum. ele tem que ter essa perspectiva, ele tem que olhar e falar, cara, eu até lembro, antigamente os corretores falavam assim,
E eu vim dessa visão também, eu melhorei com o tempo. Cavalo apertado aqui anda. Então eu tenho que financiar o carro, eu tenho que torrar o dinheiro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque o cara tinha que ter uma montanha de compromisso financeiro em cima dele para poder pedalar e fazer as vendas, né? E isso é horrível, porque ainda que o cara ganhe dinheiro, e de uma certa forma isso dá certo, que o bichinho fica desesperado, é ruim, né? Porque o cara fica ali desesperado para vender. Mas essa tensão que ele está preocupado em vender, quer ser muito emocionado, e acontece o que a gente falou. Às vezes o cara está pré-aprovado, como ele está tão emocionado e cheio dos BO para resolver, ele vai tentar empurrar a venda. Só que às vezes não vale a pena. Às vezes é a falta de gestão emocional ali abalando, porque pesa, né? Vou falar financeiro, tá ruim, galera. Vai pesar ou no trabalho ou na saúde. Se os três não tiver, né, família, vai pesar em tudo. Demais. Você tem que, assim, eu acho muito importante. Hoje a gente está falando aqui de um trabalho autônomo, né? Alguns players ainda trabalham com modelo CLT, mas a minoria, e assim, quem está no modelo CLT, eu vejo hoje que não. Quem ainda está é questão de tempo. Hoje em dia, 90% dos consultores trabalham. É até um desses motivos que eu estava até perguntando como que você fazia para comprar método, que a gente entende que por mais que a gente tenha equipe interna de pré-atendimento que é contratado, CLT geralmente, os corretor, a maior parte deles é PJ. Maior parte PJ. Não tem como você virar pro cara, igual você tem uma equipe de vendas lá, você vai falar, fulano, é tanta meta do mês, X dias a gente tem que vender tanto por dia, por exemplo. Eu gostei da sua pergunta. Isso até passa para aquela individual e coletiva. Para mim, quando eu tenho uma visão de meta coletiva, que é importante, é a nossa meta, para mim cobrar essa meta coletiva sem eu ter uma individual, fica um pouco Desconexo. Fica aquele... Não tem um dado ali, mais ou menos. Aquele chefe, né? Aquela visão de chefe. Mas quando antes eu tenho ainda que eu tenha minha meta coletiva, quando eu chego com esse cara, conversa, eu tenho uma meta individual, eu tô ajudando ele a realizar um objetivo pessoal dele, fica mais fácil falar desse coletivo. Então, gente, a gente tem a meta aqui da loja esse mês está fácil, 20 vendas, 15 vendas, mas vocês estão falando aqui que a gente vai fazer de 15, a gente vai fazer 18, então a meta está batida. Então é mais fácil lidar com essas coisas. E é mais fácil você acompanhar, você cobrar do corretor, cobrar do consultor, uma vez que já sentou com o individual. Por que cobrar? Porque é importante. A gente ser cobrado, ser lembrado, assim, não sei para você, mas para mim é importante, né? Cavalo apertado que anda. Cavalo apertado que anda. Tem que ter uma pressãozinha, tem que ter um empurrãozinho. Claro, nós estamos falando da gestão apoiadora, né? Uma gestão apoiadora, eu acho que hoje aquele negócio que manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou, né? Acabou. Isso aí era na época da indústria. Então a gente tem uma gestão apoiadora, de estar ali no dia a dia, entendendo, né? Assim, não é instituição de caridade, mas a gente tem que saber. Eu acho importante saber o que a pessoa está passando, né? A gente pode, às vezes a pessoa não está no melhor momento. A gente teve casos de corretores que perdeu filho e o cara performa bem, e aí você tem que entender, e o cara tem que dar a volta por cima, e você tem que entender o momento do corretor também. A gente trabalha com ligação. Você vai atender uma pessoa, ligar, sorrir, sendo que você está... Não tem que colocar máscara ali, respirar fundo e tal. Eu já passei alguns momentos na minha vida, quando eu trabalhava tipo, igual, quando trabalhava sentado, que era chão de loja. Eu vou contar essa daqui, essa é inédita. Isso daí foi uma coisa que eu aprendi eu já tinha meus 18 anos ali. Eu estava indo para minha primeira Black Friday, né? Na unidade nova, que loucura, eu tinha um mês que eu tinha sido transferido para essa unidade, né? Aí eu fui para um outro shopping, fui para um shopping lá do Barreiro, nessa época. Aí, o que que acontece? Eu saí de um shopping que era do centro, então o centro, shopping cidade ali bombava. Final do ano,
imagina eu louco querendo ficar ali para poder, tipo assim, beleza. E fui lá para Barreiro. Aí, essa loja lá do Barreiro, ela tava com um gap de vendas, né, no ano. Então, a minha meta lá em novembro é quase 140 pau. Né? Eu lembro até hoje dessa meta lá. Aí, beleza, tal. Aí, Black Friday. A meta do dia da Black Friday, que eu lembro, para mim bater era 27 conto, da sexta-feira ali, mais ou menos. Então, eu já sou uma pessoa que fala um pouquinho. Eu falava mais devagar ainda naquela época e tudo mais. E um dia antes, né, eu já tinha falado: eu vou vir de tarde, que eu tenho motos, tudo, eu consigo deslocar, vão ajeitar, mas eu vou querer chegar mais cedo, morder mais a fatia do bolo e tal. Tinha uns acordos. Eu cheguei em casa, parei, deixei minha moto lá, fui pegar o dinheiro que eu deixava em casa, não tinha Pix, essas coisas na época. Vou comprar um lanche. Na hora que eu voltei, cadê minha moto? Nossa. Isso era 11 horas da noite, na quinta-feira, né? Então, tipo assim, essa época eu peguei e falei, não, lascou. Fui dormir, fui trabalhar no outro dia para vender, bolei minha estratégia lá, que entrava um cara diferente, que lá quando você não tem a ponta, quem entrar é seu, né? Então fui lá imprimir 300 etiquetas com o meu nome. Oi, Fábio, mas então o modelo que você está procurando, zero qualidade de atendimento, tá, gente? Mesmo assim eu mantive um pouquinho. Não tem, ó, é o seguinte, hoje é um dia que a loja é muito movimentada, eu sei que você está querendo aproveitar os melhores preços, melhores condições, talvez não tenha um tênis que você está querendo agora, mas eu vou te deixar tranquilo que eu estou fazendo outros atendimentos, você pode chamar, mas como muita gente vai te abordar e tal, eu posso pregar minha etiqueta aqui, não sei, e tal, para quase o vendedor vier, eu tal. Não pode, eu pregava feito os caras, o braço dos caras. Antigamente pregava etiqueta, não tinha O que que acontece isso na Centauro? O vendedor, ele tem a obrigação de, quando fechar a venda, o vendedor do calçado, pegar a etiqueta, colar na caixa do sapato, para na hora que chegar no checkout, identificar que aquela venda é sua. Se não tem etiqueta, perdeu, vai para a loja. Então Aí você já colava no cara, ao invés de colar na caixa. eu colava no cara. Tipo Vai assim, me esse aqui, poder. Quando assustou, o gerente chegou e tipo assim, ai, por que que vocês estão fazendo ponto aí? Por que que vocês estão atendendo? Porque é tudo Gabriel. Então, nesse dia eu consegui bater a meta de venda do dia. Mas ao meio do decorrer do processo ali, eu tava tipo assim, pô, como que eu vou voltar para casa? Que 11 horas já acabou o ônibus. Então, ter essa pegada, tipo assim, Motivo de ação, o seu ali estava tá, inflamado. tá inflamado. E para melhorar a situação, teve um caso lá que descobriram quem foi a pessoa e tal. Ele foi um menino menor de idade, né, e tal. A mãe do menino trabalhava no mesmo shopping que eu, foi na loja no dia para conversar comigo sobre o assunto. Eu falei, moça, eu converso com você depois. Imagina, Dia de Black Friday, né? Black Friday, não tinha jeito não. Ou você ia vender ou você não ia. Então, é complicado ter. Com certeza, o corretor a gente é um time, né? O tempo todo está com a performance lá em cima. Tá, um controle de gestão emocional é importante. Muito. Fábio, pensando aí no futuro do mercado imobiliário, o que que você já enxerga de perspectiva? O que que você acha que vai vir aí? Você acha que vai ter muita mudança? O que que você está vendo aí de novo mesmo, realmente? O que que você acredita? Olha, é fundamental o consultor imobiliário, né, o corretor de imóveis, ele investir em educação. Porque com o avanço digital, né, a gente tem empresas de tecnologia como a Quinta Andar vindo para o mercado imobiliário, né, Forte, né? Essa forte. pegada forte. Tá pesado, viu?
Então, assim, o corretor que ele realmente não agregar valor, né, para o cliente, porque, assim, corretor antigo, né, é tabela de preço, não agrega, não tem conteúdo, não resolve, não agiliza, não simplifica, não entende. Então, esse corretor, ele vai literalmente entrar em extinção. O corretor, ele tem que, uma frase bem batida no mercado é assim: você é corretor, você está. Porque muitas das vezes você está corretor, né? Assim, ninguém tem um filho e fala assim, ó, esse vai ser corretor de imóveis. Não, Esse geralmente aqui é. vai vender muito empreendimento. Então, assim, respondendo essa pergunta, eu vejo um futuro promissor para o corretor de imóveis, aquele que realmente investir, que se profissionalizar, né, que buscar o conhecimento. E para as construtoras e incorporadoras, até mesmo, que é que a gente falou ali da base do corretor. E para quem faz, o que que você tem de visão assim? Não entendi, desculpa. Pro corretor, né, essa tendência do mercado imobiliário, tá? O corretor que não preparar e tudo mais. E para quem está acima do corretor, né, tantas incorporadoras, construtoras, o que que você enxerga mais ou menos? Você fala para o corretor? Para eu sou incorporadora, o que que eu tenho que ver ali para o futuro, que é uma tendência, o que que eu tenho que preparar, Boa, oferecer de ferramenta também para o corretor para baixo. boa. Eu vejo que o corretor, ele é o primeiro cliente da construtora. Uhum, Todo incorporador, construtor, ele precisa do corretor. uhum, Seja esse corretor uma equipe própria, seja esse corretor um parceiro, ele precisa. O trabalho dele é incorporar, é construir, né? uhum. Não é comercializar. Ele vai precisar do corretor. Uhum. Mas esse corretor que realmente consiga agregar. Por que que eu falo isso? O cliente sabe, ele entra no imóvel, ele sabe o que é uma sala, ele sabe o que é um quarto, Uhum. né? Agora, se o cara compra uma caneta e dá problema, já mandou de cabeça. Imagina se eu compro um relógio, um celular, me dá problema, dor de cabeça. Imagina um imóvel. Uhum. Então, o corretor conseguir se colocar nesse lugar, né? Que, pô, quem tem tempo hoje para sair olhando imóvel? Pô, se eu conseguir um cara que me atende, que me passa credibilidade, que vai simplificar aqui minha documentação, meu financiamento, que vai me dar um imóvel limpo, desembaraçado, que vai entender o que que eu preciso, onde que eu moro, onde eu trabalho, onde é o colégio da minha filha, o que que eu gosto de fazer, onde Vai conseguir. gravar o videozinho lá do WhatsApp, igual a gente falou no episódio passado, e envia no WhatsApp. No episódio passado, a gente está falando sobre estratégia de vendas para o WhatsApp, né? Que é o episódio anterior. Se você não viu, te convido a assistir lá depois que esse acabar. Sensacional. Aí a gente estava falando das práticas de atendimento também, de vendas. A gente estava falando, aquele que vai pegar, vai mandar um vídeo de complicar a vida, já vai. A gente usou o carro como exemplo, ó, esse é o painel. O com imóvel acredita a mesma coisa. Sim, sem dúvida. E, nossa, tem muita ferramenta hoje. Você falou até que eu lembrei outra coisa. É, e em relação à construtora, Marcelo, ela precisa do corretor para fazer a venda, ou seja, equipe própria, parceiro. E esse corretor, ele tem que se colocar, esse corretor que quer permanecer no mercado, ele tem que se colocar no lugar de educação, de crescimento, ele precisa se desenvolver. E vai fazer isso quem se enxerga na profissão. Então, acho que tem uma perspectiva promissora, né? A Quinta Andar mesmo hoje, que acho que veio com a interface, né, de abrir mão do corretor, ela já mudou muito em relação a isso. Uhum. Só que o corretor tem que se perguntar, eu quero estar numa função operária, eu quero realmente agregar valor para o mercado e receber por isso. É que é o Uhum. famoso ser pedido. Exatamente. Então, o cara que se capacitar, que estiver preparado, investir, que assumir a profissão e Uhum. investir nela, entender qual que é o meu papel aqui. Por que que o cara... Acho que essa é uma pergunta interessante.
que esse cliente me paga comissão? Por que a construtora me paga comissão? Qual que é o meu papel? Qual que é o meu diferencial? Por que esse cara comprava comigo? Eu tenho uma responsabilidade, como eu te falei, da construtora, falando de corporação gigante, mas tem uma grande responsabilidade que ela é do corretor em se desenvolver. Eu tenho corretores que são advogados formados, eu tenho N colegas que são advogados, que são engenheiros. Então, assim, eu acho que o desafio para o mercado imobiliário é conseguir, que já melhorou muito, né? Mas conseguir atrair esse profissional, assim, eu quero ser corretor de imóveis, eu vou me desenvolver, eu vou me preparar, eu vou investir. Por exemplo, quanto que eu estou disposto a investir no meu desenvolvimento pessoal, profissional para corretor de imóveis esse ano, né? E a gente vê muitas profissões estão trabalhando na área de corretor, de vendas. Às vezes a pessoa estudou para o curso dela 5 anos, 8 anos, 6 anos. Ela começa a trabalhar com vendas, ela não lê um livro, ela não se dedica a um curso, um seminário, um workshop. Então, acho que a mudança está aí. Aquele corretor que entender isso e se preparar, que se posicionar bem, eu acho que a perspectiva dele é maravilhosa, excelente. Por quê? A gente trabalha com comercial e com vendas. Não é segredo para ninguém que uma das áreas que mais paga bem é comercial e vendas. Né? A Time não tem que vender serviço? Tem que vender todo mês. Tem que meta vender. aí. Se não bater meta, nem fica louco. Exatamente. Vai A lá, Apple não sei. tem que vender iPhone, McDonald's tem que vender Big Mac. Então a gente trabalha numa área promissora, que é vendas. E geralmente um dos maiores bens de valor que o ser humano tem é o imóvel. Né? Geralmente o imóvel é mais caro que o carro, é mais caro. Né? O imóvel é um bem de alto valor. Então o mercado é promissor. Vejo com muito bons olhos, mas aí depende do corretor se colocar nessa posição, né? Se ele vai ser um corretor challenge ou se ele não vai ser Exato. corretor challenge. Exatamente. Show de bola. Interessante. Eu tenho uma dúvida, puxando aqui, a gente estava falando do programa Minha Casa Minha Vida, né? E tudo mais. Essa reformulação que teve o programa Minha Casa Minha Vida, aí teve postura nova de governo, aí foi Casa Verde e Amarela. Aí agora parece que voltou Minha Casa Minha Vida, né? Na verdade parece não, voltou com uma nova reformulação. Tá melhor, é uma oportunidade para a gente. Como que você enxerga assim essas coisas? Porque a gente sabe que o mercado nesse ano, né, ali tem muito projeto para sair, só que ainda está esperando a postura do governo ali, né, controle de várias coisas que tem nessa transição. Como que você acha? Isso vem para ajudar a gente vender mais? Como que sua opinião nisso daí? Que interessante, né? Eu acho muito positiva a mudança. A gente teve alterações aí na parte de renda tanto do cliente quanto do preço de imóvel. A gente saiu na capital aí de 230 para 350. Então, assim, 120 mil de aumento no preço do imóvel. E a renda do cliente, que era até 8, hoje é 12. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele vai tomar uma fatia maior desse mercado, imóvel até 350 mil. Então, isso é excelente. Pegando um outro paralelo aqui, imóvel SPPE, momentaneamente, alto e baixo, está faltando recurso para assinar. Teve caso que o cliente chegou a esperar 8 meses para assinar um contrato de financiamento. Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem recurso, né? Porque com esse agravamento, o pessoal tirar dinheiro da poupança, trazer hoje com os bancos online, né? Tem faltado, um dos motivos tem faltado recurso no SPPE. Então, Minha Casa Minha Vida é um mercado que não parou, né? A gente continua num ritmo interessante de vendas e agora com a fatia maior do mercado é muito interessante tanto para o cliente que está comprando imóvel, porque a gente tem taxa de juros anual pelo financiamento Minha Casa Minha Vida a 4,5% ao ano. Hoje o cara compra uma moto na concessionária, ele paga a partir de 3% ao mês. Nós estamos falando de 4,5% ao ano. É muito baixo. É muito baixo. Ele consegue pegar um recurso interessante com a taxa de juros muito baixa. Sem falar que é o seguinte, o cara comprou um imóvel de 300 mil, Gabriel. Você pagou
10 mil, você pagou R$ 1.000. Se amanhã estiver valendo 400, não importa quanto você pagou, você já ganhou 100 mil. Tá valorizado, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa mudança. As consultoras já estão fazendo essa virada de chave, né? Até porque aumentou também custo da obra, né? Madeira, aço, vidro, teve um aumento depois da pandemia. Mão de obra também aumentou, mas ainda assim eu acho muito promissor. Acho que o mercado ainda está pegando a fatia maior e as grandes construtoras já se adequaram, né? E de uma forma geral, acho que é bom para o mercado, bom para o cliente, que ele vai ter mais opção de imóvel, ele vai ter imóvel com plantas talvez mais personalizadas, digamos assim, Uhum. né? A personalização, então, vai ser um diferencial que pode ser que gere muita concorrência entre si, né? Entre produtos ou concorrentes próximos. Ah, tem um empreendimento aqui, tem uma vizinha ali. A personalização, né? Sim. É claro que o mercado ele está se encaixando, né? Então, assim, tudo muito recente, né? Uhum, Mas já tem visto consultoras apostando nisso. Porque entendi. a geração atual, né? Vamos pegar aí esse pessoal mais jovem, eles valorizam muito o estilo de vida, né? As Uhum, experiências. Então, mudou um pouco essa geração em relação ao investimento. Inclusive, isso que você está falando, tem pessoas que, principalmente na nossa geração, que ela prefere, por exemplo, ter no prédio, até mesmo no condomínio, né, ter uma academia, ter um lazer, ter tudo aquilo ali na área do que ter um apartamento maior. Sim, Antigamente, né, primeiramente ninguém quer ficar arrumando casa o tempo todo, porque casa, diz, quanto maior a casa, maior o tempo que você fica fazendo faxina, né, vamos falar assim, Trabalho. mais trabalho. Então, hoje, esse modelo mais compacto e tal, tá legal, interessante. As áreas de lazer, esses outros itens, né? Facilita você ter uma interação também, facilita fazer um social com. Que antigamente, assim, na minha época, né? Eu vou colocar uns 10 anos atrás, ainda era novinho. Quem morava num apartamento, né? Num residencial que tinha uma piscina, um negócio e tal, era considerado tipo assim, cara, esse cara ganha 20, Era 30 luxo, mil por né? mês, era luxo. exatamente. E é econômico, né? Hoje já mudou, tipo, tem que falar assim, a massa consegue acessar. Sim, qualidade de vida. Isso é muito bom. Isso é qualidade de vida para a população. Você pensa hoje para o cara ter uma piscina na casa dele, quanto que vai ser o investimento? Enorme, né? E às vezes, muitas das vezes ali acaba caindo no desuso. O cara tem condição de morar com piscina, com quadra, poliesportiva, com salão de festa, com pet play, com parquinho, num custo baixo, Então, show de com a bola. segurança de um condomínio fechado. Muito top. Gente, Não, tá apartamento é muito ótimo. custo-benefício. É muito custo-benefício. Talvez o público mais jovem não tenha tanta noção, porque, mas tem condomínio, cara. Condomínio você está pagando muitas vezes ali uma água, um gás. Eu adoro morar no apartamento. Eu fico vendo, internamente, os meus amigos que estão assistindo isso aqui, eu falo, olha, eu não sabia. Eu fico vendo o povo falando, nossa, minha conta de água vai R$ 300. Eu racho, bicho. Exatamente. Ah, minha conta de luz é mais 200. Aí eu racho, esse bico, aí eu penso comigo, cara, eu moro num apartamento e tal, tá muito legal. Tem garagem lá, tranquilo, pra mim preparar, já não paga garagem ali. É, Viajou, tá tranquilo. não vou ficar parando na minha cabeça de que alguém vai pular na minha casa e levar os trem. Exatamente. E, e sem contar que eu pago uma taxa fixa, porque o condomínio é tudo rateado, e é igual você falou, é água, manutenção e limpeza. Então, eu não vou ter que ficar desembolsando dinheiro
para poder ficar lá arrumando o trem, o problema que deu na garagem, ou no portão. Nossa, você falou tudo, gente. Experimenta aí, ó. Muitas vezes a pessoa mais jovem, normal, mora com os pais ali e não participa muito da manutenção da casa. Vai arrumar um telhado, vai O portão gerenciar. quebrou, o portão enguiçou, vai arrumar. Exatamente, vai gerenciar esse tipo de preocupação no dia a dia, né? Além de ter um custo financeiro muito maior, o tempo que você perde, você morar num condomínio fechado com segurança, com qualidade de vida, você tem um corpo sindical ali que vai te assessorar em tudo isso aí, você não precisa preocupar. Nossa, maravilhoso. Eu sei ainda dar um chefe, ó, não pensa tá bom não. Hein? Olha que o produto que vocês estão usando lá não tá legal não, diluindo demais. Muda muito a perspectiva. Eu tenho uma dúvida, voltando aqui nos corretor, né, que eu gosto de fechar os pontos. É, a gente sabe que você falou que tem perfis de corretores diferentes, né? Tanto os mais velhos quanto os mais novos, né? Que estão começando. Os corretores mais novos que estão começando, né? Eu acredito que é até mais novo do que eu, deve ser dessa nova geração, tal, que é muito conectado, ou então às vezes a gente vê que a pegada é diferente, né? De uma geração. Você que está ali introduzindo esses corretores novos, tal, como que você tem percebido que é a dinâmica? O que você tem para falar disso, né? E os desafios que você tem visto também. Vamos lá, boa. Lado positivo, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? É. O pessoal jovem, eles têm uma força muito grande, uma energia, uma vontade, Uhum. e eu acho que até por conta disso, por causa dessa força, dessa energia, também há também uma frustração, né? Um desapontamento, que eles vão muito, se envolvem muito, né? Uhum. E isso é bom. E aí tem que ter essa gestão aí de expectativa com eles e tem que estar muito ali no. Eu acho que o público mais jovem mesmo, tô falando pessoal assim de 18, 20 anos, bem É. jovem, a gente recebe bastante, né, nesse tipo de segmento, requer uma gestão bem dia a dia, porque eles estão enfrentando coisas também, o Gabriel, que a gente não enfrentou na nossa geração, né? Quantidade de informação, o cara tá no Instagram ali vendo. Hoje a profissão, até pelas redes sociais, o cara vê o corretor ali, vê o cara na lancha, vê um tanto de coisa acontecendo. Então tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? Essa ansiedade. Ansiedade, quero fazer sucesso, quero comprar Eu minha vou lancha e virar o velho da lancha rápido. Rápida, né? realização É, rápida. Estou colocando todas as minhas fichas, eu vou me matar, mas o resultado ele tem que ser Imediato. imediato. imediato, né? E a gente sabe que para o corretor que está entrando, ele vai ter que construir uma carteira, né? Vai ter Tem que que ter um know-how, tem que ter um de venda, know-how. de experiência. Por mais que o ciclo da venda baixou, às vezes o corretor vai ter que ficar ali 1 mês, 2 meses sem vender e ele lidar com isso, vendo os outros vender, até por ser mais novo também. Tem que ter um cuidado assim todo especial com esse corretor, que às vezes é um corretor que tem muito potencial, mas está entrando, mas precisa dessa conscientização. E aí começa na contratação. Eu acho que expor a realidade para esse Tá mais novo, tá iniciando. exatamente, falar um pouco da profissão, ter essa mesclagem na equipe é muito importante, né? Você ter um corretor um pouco mais experiente, né, para estar fazendo esse Distribuindo a tempero experiência, né? é importante e está no dia a dia. Eu acho que estão super bem com as redes sociais, né? Já são mais voltados assim para divulgação, é muito bacana. Mas eu acho que esse cuidado mesmo de conscientizar, mostrar que nem tudo são flores, né? Não é só ficar postando fotinho no Instagram, nos status, que vai vender imóvel, tem que ter ligação, tem que ter visita, tem que
ir para... Então, esse quesito, até mesmo que você está falando do quesito de estudar, né, para poder melhorar, se aprimorar, isso é uma das coisas que você tem acompanhado, perfil mais jovem que é imediatista, quer fazer e tal, mas não quer se preparar também para isso. Exatamente, né? Então, tem que ter o conteúdo, né? E aí parte do gestor acompanhar, treinar, e parte também desse novo colaborador buscar informação e tomar uma decisão se ele é de fato corretor, se é o que ele quer, se é. Já a gente pega, muitas vezes, consultores estão iniciando o curso, né? Se Entendi. vai concluir, se não vai, se vai seguir na profissão. Às vezes o consultor começa muito bem e depois vem aquela fase que as coisas vão tão bem assim, então gera um cuidado, né, natural maior. Mas eu gosto de trabalhar com jovens. Eu tenho corretores hoje que veio lá da época do pré-atendimento. A gente já Uhum. percebia ali que a pessoa tinha uma desenvoltura maior para conversar, para separar uma conversa com o cliente ali, tinha mais abertura, tinha uma boa inteligência, assim, né, social. A gente trouxe esse corretor para vendas e foi um sucesso de vendas, campeão de vendas. Então eu gosto muito de trabalhar com jovens, mas de fato é um público assim que vai ter ali mais altos e baixos, digamos assim, e a gente tem que ter esse cuidado, essa paciência, essa parceria para estar no dia a dia. Boa, interessante. Inclusive, pessoal, para vocês que não estão procurando, se você é uma pessoa que se identifica, poxa, eu tenho que procurar mais educação, me especializar, me profissionalizar, ou você ainda não, pelo pouco que a gente falou, ainda não entendeu como o avanço das coisas tá indo, acontecendo, por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo uma nova onda aí, né? Vai surfando uma nova onda que ainda não está tão gigante, mas vai ficar, que é da inteligência artificial. Tá aí, né? Tem muitas automações acontecendo, igual a gente vê essa quesito de venda sem ter corretor e tudo mais. Eles automatizaram ali, não tem IA, mas tem uma inteligência artificial que está rolando atrás para liberar. Então a gente já vem vindo, agora está mais potente porque caiu mais no popular, as pessoas estão falando e tudo mais. Enfim, no episódio 18, se não me engano, se não é 18 a 17, com o Tiziano, é o cara que estava estudando sobre isso antes mesmo de 2000, né? Já estava referente a isso. Falou muita coisa sobre inteligência artificial, sobre as tendências. Vai lá depois, assiste esse conteúdo também. Pra você poder ficar por dentro das técnicas boas, atualizar e, quem sabe, abrir sua mente para poder pensar, opa, vou também procurar outras áreas, assim como no marketing, né? Que o marketing hoje é outra ferramenta, né, pá? Sem dúvida, vendas e marketing, né? Toda empresa Tá, precisa. tá junto. E antigamente era igual você falou, tinha que ficar catando lá para poder. Escolhendo jornal, em qualquer pouco. Você falou sobre inteligência Ah, artificial e pelas consultoras às vezes nem sempre podem investir numa equipe de pré-atendimento, né? A gente chegou a fazer automação também do chatbot com o Blip. lembro, a gente fez um projeto disso. Lembro também que a gente, falando de inteligência artificial, isso, na época eu nem considerava muito inteligência artificial, mas, tipo assim, ManyChat, automação de chatbot também, nas campanhas na época no Facebook, depois foi pro Instagram, aí veio o Blip. Agora que tá, o Blip a gente estava falando disso em 2020 ou 21. Por aí. Por aí, mais ou menos. Hoje, nessa época, era a Blip que mandava no mercado. Era difícil encontrar uma empresa que tinha credenciamento da API, lá do Meta, Facebook, para poder
autenticar e gerar essa automação, né? Essa inteligência. Hoje você encontra muitas ferramentas que estão linkando o WhatsApp e fazendo essa inteligência. Então, tem linkagens aí que você está conversando no WhatsApp, você está achando que está conversando com alguém, mas você está conversando com o nosso amigo ChatGPT. Tá muito aperfeiçoado. Integração. Então, é importante. Marcelo, está chegando no fim hoje, né? O nosso papo aqui, a gente tem muita coisa para falar mais também. Mas o que que você aprendeu hoje nesse papo? O que que você trouxe de insight aí? Legal. A gente sempre fala, né, que todo podcast a gente aprende pra caramba. Assim, todos os convidados que a gente vem, mas hoje eu aprendi que, cara, quem não tá surfando nessa onda, vai pra trás. Que, como o próprio Paulo falou, muitas oportunidades. E hoje o cara que ele é um corretor diferenciado, eu acho que ele é igual uma bala de prata, ninguém segura ele. Se ele quiser vender, meu amigo, ninguém segura um bom vendedor. E você, Fábio, nessa Verdade. reflexão nossa, alguma coisa que você quer deixar aí pro pessoal? Bom, gente, com o Marcelo, o Gabriel, a gente conversou aqui agora, assim, temos um mercado promissor, né? Uhum. Tanto em marketing, vendas, e a gente tem um investimento aí por parte do governo e tem tudo para dar certo. Então, vai depender, como o Marcelo acabou de falar aqui, do investimento pessoal. Você que trabalha tanto em marketing, tanto em vendas, tem essa auto-reflexão, né? Por que que a, em- por que que a empresa deveria me pagar? Por que que o Gabriel deveria me pagar? Por que que o Marcelo? Por que que a indústria? Por que que o meu cliente deveria me pagar? O que que eu estou fazendo para ser melhor? O que que eu estou fazendo para não entrar em extinção? A gente falou aqui de inteligência artificial, né? De tanta coisa que está vindo aí. São ferramentas que podem potencializar os nossos serviços, os nossos ganhos, né? Mas é não ficar parado mesmo, né? Acho que o insight que você falou muito bem, Marcelo, é se movimentar, né? A gente tem oportunidade aí, o sol nasce para todo mundo, o mercado, a gente O trabalha horizonte é igual para todo mundo. com vendas, marketing. Não tem jeito. E você, Gabriel? Qual que é o Eu, aprendizado aí? cara, todos os aprendizados aqui, sempre tem educação, que a gente sempre tá falando direto, mas o que me pegou é tipo assim, hoje a gente está vivendo cada vez mais presente, você vê equipes de vendas, né, ou até mesmo equipes, né, dentro das empresas, que não são mais considerados funcionários, CLTs e tudo mais. São ali autônomos, PJs e tal. Então, para você poder alinhar as expectativas, né, as metas da empresa, às vezes quando você está como um gestor, você está respondendo à empresa e você tem que fazer o pessoal comprar aquela briga, bater a meta, que muitas vezes é colocado como sua obrigação. Então, existe N formas, né, da gente poder fazer essa gestão, trazer as pessoas. E uma das coisas é, vamos pegar, entender primeiro, eu vou alinhar minha própria expectativa, em vez de eu sair aqui falando é isso, isso, deixa eu entender um pouquinho de cada um. Qual que é a sua meta desse mês de entrega? Às vezes não é nem só vendas, mas é ali na parte operacional. Como que está o seu planejamento? Isso, o que que você está passando? Conseguir passar essa visão assim 360 sem perder cada indivíduo e assim trazer para o coletivo, né? Para ter colaboração, ó, galera, eu vou ajudar vocês. Agora vocês também têm que me ajudar que eu tenho essa meta. Então, a gente conseguiu 80% aqui. O que que a gente consegue fazer aí para bater 100% ou 110%? Será que eu posso contar com um a mais de cada um? Um a mais no nosso cenário? Você fechou muito bem.
uma relação ganha-ganha, né? Isso. E aproveitando para fazer um elogio, vocês aqui da Time, é até uma inspiração aí que o Gabriel sempre traz para a gente. Um Obrigado. elemento fundamental aí no engajamento e, consequentemente, no atingimento da meta, é o ambiente. O ambiente que a gente está, eu vejo, sempre eu converso com o Gabriel, sempre está trazendo alguma coisa nova, sempre está investindo de alguma forma, e o ambiente, eu acho que ele é fundamental para a gente Fundamental. engajar, reter os talentos e alcançar o resultado. Tem que ter tudo equilíbrio. Você tem que construir um ambiente, uma cultura boa, né? E ter as coisas boas dentro da empresa. Igual falam, né? Muitas das vezes o que é uma empresa bom com o colaborador? Mas o que é um colaborador bom com uma empresa? Qual é a linha tênue desse caminho, né? Então, muitas das vezes a gente vê, a Time é um espelho disso também, tá? A gente tem dessa parte, mas a gente vai melhorando a gestão, a gente vai começando criando as coisas, que é tipo, tá, eu e Marcelo sempre quis trabalhar num ambiente gostoso. A gente não quer, a gente passa um terço da nossa vida aqui, né, Marcelo? Eu passo olhando para você, te falando que você é lindo, né? E aí a gente vai criar um ambiente, vai querer trabalhar com pessoas infelizes também. Sabe, que cada um vai, como você falou, vai passar um momento, a gente vai ter que puxar ali, alinhar, trazer. Para ver se bater a meta em comum, né? Cada um tem ali um objetivo e bater a meta em comum. Mas é o tempo todo alinhando, é o tempo todo aprendendo, aprendendo aqui, ó, como que eu faço uma visão 360 aqui, porque às vezes a gente falou aqui, né, de vendas, setor comercial, tal ali. Mas o que você falou é aplicado em outro tipo do ramo, né, da empresa. Então, é aplicado aqui para a Time também, não só no quesito comercial, mas também no quesito de organizar a equipe interna, para poder estar cuidando do produto, né? Então, tem uma rotina de daily. A gente tem rotina de daily semanal, diária. Muitos dos clientes, isso é um segredo que os clientes não sabem, né? Mas todo cliente que me pede reunião 9 horas da manhã, eu recuso. Porque, cara, é só se for extremamente urgente, porque 9 horas da manhã já é a hora da gente reunir aqui, alinhar como que vai ser o dia. Então, o que vale mais eu passar 9 a primeira hora da minha manhã com a minha equipe, alinhando, me preparando, ou com o cliente? Os dois têm muito valor, mas o cliente vai ficar mais feliz se eu me preparar para poder atender ele. É receita de sucesso, né? Exato. Tem a equipe de vendas da Number One, a primeira hora do dia deles é treinamento, todo dia. Nossa, sonho do Marcelo fazer isso. É isso, é isso. A gente está no caminho, está aprendendo, melhorar a parte de gestão de marketing, vendas pessoal. E a produção de Timecast aqui, a gente está no 21º, falta 9, já estou na contagem regressiva. Para a gente melhorar também como indivíduo, aprender mais, que a gente está nesse caminho. Para o pessoal te encontrar, como o pessoal te encontra, te contrata, quiser conversar contigo. Bom, vou deixar aqui meu e-mail, tá? É fabio.bhvendas@gmail.com. Tem também meu Instagram, Fábio G. Outeiro, Uteiro. Pode pedir solicitação lá que ele aceita. Então, É isso aí. fechou. Vai encontrar você, Marcelo? Marcelo, arroba Marcelo da Time, no Instagram, Marcelo Oliveira LinkedIn e no YouTube Marcelo Oliveira ou time.com.br já vai encontrar. Boa. E você? Teve uma mudança aí, agora você tirou Marcelo Time, mudou agora, Oliveira.
Marcelo Oliveira, meu nome no Instagram, no LinkedIn. No Instagram é Marcel da Time. Ah, E no YouTube, se eu jogar Time Company, já vou estar ali em todos os canais, o link vai estar vai estar aqui. Para me encontrar em qualquer lugar, @GabrielMKET. Se você quiser achar todas as minhas redes sociais, vai lá no Google, joga assim mesmo, Gabriel@MKET, você acha tudo no Facebook, LinkedIn, sei lá o que das vidas, se bobear até o canal do YouTube antigo. A Time Company também, para você encontrar ela, timecompany.com.br. Você pode jogar isso no Google, pode entrar no site, pode jogar isso no Instagram, pode jogar aqui no YouTube também. Enfim, você encontra por esse endereço. Nesse endereço você pode tirar dúvidas com a gente, pode contratar a nossa assessoria de marketing também, ou consultoria, tanto na parte de marketing, vendo que a gente está aqui empenhado para poder te ajudar a chegar no próximo nível, atingir suas metas de crescimento. E todos os episódios, tá, estão no Spotify, na Disney, nos principais canais de podcast para você poder ouvir no seu carro, ouvir na sua caminhada, no seu treino em outro momento, caso você não possa parar assistir nós aqui, né, a gente no YouTube. Então é isso. Vou deixar os links de todo mundo aqui embaixo. Tanto você também que está ouvindo aqui no Spotify, né, Disney, eu também deixo o link sempre no final do episódio mesmo. Então, é isso. E até o próximo Timecast.